far more in common than that which divides us. Bem-vindos a este novo episódio do Entrevistos. Obrigada, antes de mais, por estares aqui connosco hoje, este domingo. Este podcast é o primeiro de uma série intitulada Eu Vivo no Corpo de uma Mulher. Exploramos aqui o que é ser mulher no mundo, em diferentes contextos sociais e culturais. Hoje convidei duas mulheres próximas, a Sara Rebordão e a Marta Neri. São duas pessoas que, apesar dos seus backgrounds diferentes, têm em comum o facto de ser mulher e de ser portuguesa. A Marta é conhecida pela sua atividade no skate, diz que lhe trouxe as mais belas amizades, desafiou a ser livre. Já viajou bastante, morou na Virgínia, nos Estados Unidos, em Macau e em Amsterdão, na Holanda. Considera que o grande desafio da vida é aprender a ser feliz em qualquer lado. A Sara é uma amiga minha já há alguns anos. Ela considera que cresceu num ambiente bastante conservador, apesar de ser muito viajado. Ela estudou gestão e finanças, começou a sua carreira numa consultora há quase um ano. Fez parte do primeiro clube universitário em Portugal dedicado a mulheres na gestão, com o nome Women in Business. Este clube procura ativamente a igualdade dos géneros no mundo profissional. Vamos acolhê-las. Espero que se possam identificar com um ou mais aspectos daquilo que será referido. Não se esqueçam de subscrever o canal, comentar e partilhar também as vossas experiências. Até já. Um grande obrigado. Bem-vindas aqui ao podcast do Entrevistos. Portanto, Sara, Marta, quando eu vos digo que eu vivo no corpo de uma mulher portuguesa, o que é que vos vem à cabeça, assim, diretamente? Quais são os vossos pensamentos em relação a esta frase? Fixe. É bué da fixe. Eu sinto que... Epá, há muita gente que diz que há aquela cena de a vida ser ainda um bocado... muita gente ser machista e a vida ser difícil. Epá, eu acho que cada sexo tem as suas dificuldades. Tipo, antigamente a mulher é que ficava em casa, ok, lavava a roupa, não sei o quê, mas o gajo é que se matava a trabalhar. Portanto, é assim um bocado uma coisa tipo perspectiva, e hoje em dia eu sinto-me mulher, sinto-me super livre, acho que nunca queria me tirassem essa liberdade, mas é um bocado, pá, a sociedade vai ter sempre uma construção do que é que há e não há de ser. E tu, simplesmente, se tu fores honesta contigo própria, tu vais sempre contrariar essas coisas que a sociedade te diz. Portanto, sentes alguma diferença? Aliás, isto é uma pergunta para vocês as duas, mas vocês sentem alguma diferença em relação às vossas mães ou às vossas avós? Na maneira como elas cresceram ou desenvolveram na sociedade que neste momento é portuguesa ou em Portugal? Não, claro, sem dúvida. Então, com as avós é uma diferença gigantesca, não é? E isso vê-se nos conselhos que elas nos dão, que são super tradicionais e uma pessoa não quer contestar, mas por dentro está a pensar, isto não faz sentido nenhum, isso seria há 50 anos atrás, não agora. Podes dar um exemplo? Eu lembro-me de, aos 17 anos, a minha avó dizer... não andes de mão dada com o teu namorado na rua, que isto não se pode fazer. A sério? Sim. Não, mas em relação ao estereótipo da mulher portuguesa, na minha cabeça, quando penso em mulher portuguesa, é um estereótipo muito antigo, não é? Por exemplo, a Gabriela Dourado, eu acho que retrata lindamente o que é o estereótipo da mulher portuguesa. E nós ainda estamos a construir um novo estereótipo, que é a mulher portuguesa, que é mais globalizada, que trabalha, como estavas a dizer, que não fica só em casa, se ficar é por opção. E acho que isso ainda está em construção. Pá, eu por acaso, as minhas avós são muito para a frente. Muito para a frente. Sim, a minha avó da parte da minha mãe é um pouco... não estejas a ouvir isto. mas é um bocado mais chata. A avó da parte do meu pai é muito businesswoman, construiu o seu império, mas ao mesmo tempo a família dela sempre lhe proporcionou essas oportunidades, que às vezes também tem a ver com oportunidades, não tem só a ver com se tenho grande mente e vou fazer isto e dizer. Claro que há esses génios, não é? A minha avó, é engraçado porque eu cresci, eu sabia que eu era criança, estás a ver? Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito com os olhos abertos e muito de opinião própria.
daquele género peste que os pais costumam dizer: a menina já tem, como é que se diz? Eles diziam: a menina já tem. Epá, é uma expressão que eu agora não me lembro. Sei. Pronto. E pronto, e eles tinham assim: já tem opinião, ou uma coisa assim. A menina já tem opinião. Opinada. Opinada, não sei o quê. E pá, eu lembro-me que vinha-me à cabeça, lá porque eu era um ser vivo mais novo, um ser humano mais novo, não ficava. Dizia o que queria, pronto. E eu acho que isso influenciou muito a minha família, porque eu acho que eles cresceram comigo. Tipo, eu não só cresci enquanto ser humano, claro, a maturidade vai mudando e não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu sinto que não foi só os meus avós e a minha mãe e o meu pai que tiveram influência sobre mim, mas eu também tive influência sobre eles. Para Porque manter essa abertura. às vezes as pessoas não pensam muito nisso, às vezes as pessoas não, tipo o meu pai, e aliás há muitas crianças que têm a mania de dizer: meu pai não quer sair, não sei o quê, mandar as culpas para cima dos pais, é como se costuma dizer. Sim. Pá, mas não, eu sempre culpei um bocadinho, mas a culpa é sempre mais nossa, que depende das situações mais drásticas e coisas, nunca dos problemas maiores. Mas eu acho que elas sempre me. Por exemplo, com os homens, ela já é daquele género, ela sempre via, ela via que tinha que estar num relacionamento e isso tudo, mas depois começou a ver que era uma pessoa super independente e que se calhar isso não dava tanto, então pronto. Agora E tu achas que isso era um padrão em Portugal? Ou como é que isso... era um padrão casar, estás a ver? Acho que casavas muito mais cedo. Uhum. E tu, mulher, estavas muito preocupada em arranjar marido. Sim, porque também na segurança tinhas menos oportunidades. Exatamente. Mas lá está, é que como a minha avó sempre trabalhou por conta própria e andou para a frente, e isso acho que não é tão conservadora como a maioria das avós. Até já me diz: oh Marta, então arranjas namorada e não sei o quê. Eu assim: epá, lá vou, calma, isto é que eu estou a construir a minha carreira, é muito mais importante, sabes, tu própria sabes disso. Ela: pois é, tens razão. Olha, agora também há in vitro, não sei o quê. Ela quer um bebê, ela está a cagar se eu namorava ou não. Ela já está a pensar nos bisnetos, estás a ver? Eu sinto isso, sinto que as gerações futuras têm influência nas antigas e as antigas têm influência nas futuras. É uma questão de tu seres sempre verdadeira mútuo, contigo. não é? Sim. Eu acho que é o respeito mútuo, como estás a dizer. Percebes? Tipo, o respeito vem da forma como tu tratas as pessoas. Para mim isso é preto no branco. Bem. E tu, Sara? Não, é só dizer que não acrescentei, eu acabei por só falar sobre a minha avó, mas a minha mãe, tipo, foi completamente diferente. Quer dizer, apesar de ter casado cedo, porque ainda havia essa grande preocupação, super empreendedora, trabalhou mais, quer dizer, é médica, não é? Portanto, fez mais horas do que qualquer pessoa noutra profissão, provavelmente, quer a estudar, quer depois a trabalhar, e hoje em dia tem o seu próprio negócio, super bem sucedida. E como é que tu te diferente. vês entre a tua mãe, nesse caso que é uma mulher que se mostra livre, de certa maneira, e em relação, se calhar, a outra geração que cresceu num ambiente mais conservador? Tipo, como é que tu vês a tua posição a ti, nesse sentido? Não, é o clássico, isso é mais intergeracional, acho que à volta do mundo. Quando se fala na diferença entre baby boomers e depois millennials, não é? Os baby boomers, por norma, claro que há diferenças, mas média da população, tiveram de lutar pelo seu próprio dinheiro, pela sua própria carreira, pela sua própria liberdade, enquanto que nós foi mais facilitado. Ok. E como é que vocês se veem nesse caso, pronto, eu sei porque já vos conheço um pouco e sei que vocês andaram por vários sítios no mundo, vocês não ficaram só por Portugal. Faz algum sentido falar em uma mulher portuguesa, hoje em dia, ainda? Eu acho que sei onde é que quer chegar. Não, eu considero uma mulher do mundo, mas eu tenho raízes portuguesas. Mas é isso, quando tu vais para fora, quando vais para o mundo, não é? Tu tens sempre aqueles pais que vão dizer: não vais, minha menininha, não sei o quê. Pronto, e depois tens os outros que, pá, a miúda tem é que ser desenrascada, pá, vai fazer, não sei o quê. Portanto, eu tive esses dois lados. A minha mãe, que era muito emocional,
Só que ela foi percebendo e foi aprendendo. Lá está. Como eu aprendi e pronto. Sara, como é que tu levantaste assim a mão diretamente? Como Não, é que- não, muito dizer, mas é a mesma coisa. A minha mãe é muito galinha, e, portanto, claro que não queria que eu fosse e fez de tudo para que eu voltasse. Sim. Sempre a mandar-me fotografias dos pôres do sol, na praia, sempre É aquela coisa a que dizer atrai. quando é que ia tomar Boston, banho. Fui para Boston, mais frio é quase Boston, impossível. estiveste lá quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um ano e meio é bem. Também estiveste na China, não foi? Também estive na China um Boston mês. faz muito frio, é que eu quando estive lá Faz imenso estava frio. calor. por Não, isso. faz imenso frio. Então, por São cima- calor tipo 3 meses. Foi, não, deve ter sido na Pois. altura. Eu acho que fui no verão, portanto foi mesmo. Apanhei assim um bom tempo. Mas pronto, eu não fui morar, é totalmente diferente. Foi tipo passagem, totalmente. Sim. Mas agora há uma coisa que eu queria dizer. Tu estavas a dizer que consideras-te uma cidadã do mundo. Sim. E há muita gente hoje em dia que diz isso e tenho a certeza que é verdade. Eu também já caí na tentação de pensar, mas sinceramente, tipo, eu sou uma cidadã portuguesa. Pá, sem dúvida, sem Para dúvida. perceber. E é engraçado porque, se calhar, imagina, a primeira experiência no estrangeiro, clássico Erasmus, voltas toda cheia de ti, a pensar que és uma cidadã do mundo e que tens amigos não sei aonde e não sei atenção, eu aonde. não disse que era uma cidadã do mundo, eu disse que era uma mulher do mundo. Ui, Mas que era tinha Atenção. raízes portuguesas, eu sou cidadã portuguesa, o meu BI é Claro, claro, eu sei que é isso. Eu sei que é disclaimer isso. aqui. Mas é que tipo, quando eu digo que sinto-me que sou uma mulher do mundo, é no sentido de eu sinto que posso fazer o que eu quero em qualquer parte do mundo. Percebes? Sim. É do género. Mas isso é mentira por causa das leis de cada país, não é? Eu não estou. A gente adapta. A gente adapta sempre. Mas conta lá a tua experiência. que Não, eu quero mas só perceber para porque é que dizer- tu dizes isso. Eu quero perceber. Agora eu quero perceber quais foram as tuas dificuldades. Claro, claro, Olha, mas fala perto do microfone. Ah, se pois faz é. favor. Aranha. Mas portanto, depois dessa primeira experiência no estrangeiro, estás toda cheia de ti, sim, cidadã do mundo. A minha escola de mestrado, o slogan principal que nós ouvíamos todos os dias era Global Mindset. Pá, em todo o lado, todos os trabalhos, todos os professores acabavam por referir o Global Mindset. E a verdade é que eu sinto-me mais portuguesa quando estou no estrangeiro. Porque, e não é uma grande bacalhau revelação. Não. Na mala. Conheço pessoas que fizeram isso, mas eu não. Como assim tu dizes que sentes mais português? Porque sentes mais as diferenças. Porque do género, tipo, eu estava cá, e estou cá, e muitas vezes, tipo, vejo que a média, ou as pessoas que me rodeiam, pá, há imensa coisa que não tem nada a ver comigo. Ou que eu critico, do género. São pouco ativas. Não fazem muitos programas Quando diferentes. estás cá. Sim, quando estou cá, e agora eu já tenho minimamente uma perspectiva também de quando estou lá, portanto, tipo, já cheguei a uma conclusão para mim própria, que pode mudar. Mas são pouco ativas em relação aos programas. São bastante machistas. São o quê? Preocupam-se muito com o seu look. Estás a falar de cá. Estou a falar de cá. Tipo, isto é a visão... Continua a perguntar. Estás a falar de cá? Sim, isto é a visão que eu Sim, tenho tens de cá. e que tinha das mulheres portuguesas. E depois, quando vou para fora, tipo, percebo-me que essas características que eu supostamente não gosto tanto É como das mulheres é que portuguesas, fica. eu tenho-as. Quando eu me comparo a pessoas que são super Às vezes as proativas... pessoas precisam de que ver, afinal, estava-me a queixar. É Pois. quando perdem Sim. que se realizam. Exatamente. Tipo, eu quando me comparo com imensas pessoas de outras nacionalidades, e eu não gosto de estereotipar, mas há estereotipos que Há são traços fáceis. que se reconhecem. Pronto. Sou pouco dinâmica. Tipo, às vezes, tipo, não me chega à nada frente. pouco dinâmica. Tu Não. participaste em imensos clubes e estás sempre no ténis e a correr e a... Tipo, tu és super proativa. Mas há pessoas que são muito mais, tipo, não há comparação. E eu vejo isso em termos de médias, não é? Mas tu sentiste isso quando estiveste em Boston? Que o pessoal era muito mais proativo?
Sim, os americanos. Sem dúvida. Americanos, Sim, pá, sim. eles são muito capitalista. Ou mesmo a combinar coisas com amigos e com família e depois a preparar surpresas e aniversários e mandar postais para não sei quantas pessoas e atividades e trabalhar part-time, não é? Trabalhar part-time, quem é que trabalha part-time em Portugal? Logo desde os 16. Aos 15, ou até 16, mais, tipo... mais cedo. É Tipo, verdade. 14 anos, eles já começam logo a trabalhar. Sim, sim. Mas eu, aqui, Mas, tipo, claro, eu tive exposição mesmo a nível mundial, porque a minha escola era completamente internacional, 120 nacionalidades. Claro que também tive dos americanos, mas do mundo, eu gosto de pensar que foi do mundo inteiro. E eu apercebi-me disso. E, por exemplo, mesmo em relação ao sexismo, tipo, há alturas em que eu não me chego à frente. E não é só por... Claro que quando há pessoas que eu acho que são mais experientes, que ganharam o direito a falar, porque são expert no assunto, whatever. Claro que isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo, tu estás rodeada de homens, ou pá, whatever, ou teres homens à frente e tipo olhares para eles do género, o que é que tu vais dizer? Tipo, vais ser o primeiro a falar, percebes? E eu já me via fazer coisas desse género. E só me apercebi quando fui lá para fora. Pronto. Mas tu não sentes que, estando numa sala com homens, não sentes que podes chegar à frente? Quando já os conheço, Tu completamente tens de ter tranquilo. confianças, mas é a mesma coisa com as mulheres. Se fosse uma sala de mulheres, também sentias que tinhas de ter confiança com as mulheres, ou podias chegar à frente mesmo sem ter confiança? Não se... Eu acho que tenho mais medo quando são só homens. Acho que não, tenho certeza. Eu não. Quanto mais homens, melhor. Calma, não é isso que eu vou falar! Estou a adorar isto. Eu vou explicar. Não interpretem mal. Eu vou explicar. É assim, eu sou skater. Eu andei de skate, eu comecei a andar de skate aos 9 anos de idade. O meu pai era tipo, com quem eu estava, na minha infância, era com o meu pai, eu ia com ele para todo lado. Tipo, ele ensinou-me a jogar ténis, a nadar, andar de bicicleta, andar de patins em linha, e essas coisas todas. E foi num ano, isto foi para aí há 14 anos, houve ali uma altura que eu competia e não sei o quê, que eu não me sentia eu. Porque eu estava tão Quando focada. competias no skate, portanto. Sim. Porque Quando esqueceste eu de mencionar que tu começaste a competir no skate. Por isso. Sim, porque eu vi o skate pela primeira vez, mas o meu pai dizia que não. Ele disse, ok, eu deixo de andar de skate com uma condição, se fores para as aulas logo diretamente. Eu, pronto, ok, isso tem que ser. Pá, E aulas de skate? Comecei logo com aulas de skate, tipo, uma coisa que eu nem imaginava que existisse, pronto, está-se bem. Pá, e foi se calhar também por isso que evolui muito rápido. Passado uns anos, aos 12 anos, comecei a competir, aos 12 anos consegui logo o meu primeiro patrocínio, o primeiro campeonato que entrei fiquei em terceiro. Eu nem queria participar, o meu pai inscreveu-me às escondidas e de repente chamam o meu nome, Marta Neri! Eu assim, não sou eu. Marta Neri! O meu pai, então não estou-te a chamar, não vês que estou-te a chamar? Eu, mas eu não escrevi teu. E eu fiquei a olhar para ele com uma cara de raiva. Não acredito, cuidaste! Estás a ver? Tipo, era um pai que fazia, tipo, vai, anda para a frente. E é uma coisa que me ensinou muito na vida e acho que é um desporto muito masculino. Não é! Vocês pensavam que é. Não, isto é pegajas também. Aí é que está a cena. É que era aos olhos da sociedade. Agora já houve, nos últimos 2 anos, houve um boom gigante de raparigas que andam de skate. Nova Iorque, Holanda, Inglaterra, tipo grupos de gajas, mesmo muito para a frente. Estás a ver? E aquilo deu um boom ao skate que foi uma coisa doida. Desculpa lá interromper. Eu gostava do vosso ponto de vista, cada uma, o que é que representa a palavra feminismo? Porque em montes de conversas que eu tenho com pessoas à minha volta, há quem estejas Eu não gosto pró da essa palavra, há pessoas que dizem que não devia ser feminismo, devia ser humanismo, Sim, sim. essas coisas todas. O que é que para vocês a palavra feminismo representa? É assim, As duas. Se para calhar começamos pela Sara, Sim. já que... Pela Sara Não, que fala pronto. menos e... Não, porque falaste eu agora... sou muito entusiasta. Não, a minha resposta é muito curta. Eu acho que é um movimento, quer vindo dos homens, quer vindo das mulheres, para as mulheres atingirem os mesmos direitos que os homens. Sim. E como é que tu achas que é perceptível? Isto não é uma palavra, pois não?
como é que é visto pelos homens esta palavra em geral? Tipo, quais são os sentimentos que vocês recebem à volta disto? Se isto faz sentido, esta pergunta. Sim. É assim, depende dos homens, não é? Há homens que se consideram feministas e que para eles o femininismo é a igualdade de género. Sim. Eu vejo o feminismo como igualdade de género, mas também já vi feministas muito estúpidas. Portanto, a palavra puxa para uma coisa, aquilo que representa é outra. Sim. Isso aí, eu sei, pronto, isso já teve grandes polémicas. E podem chamar humanismo, podem chamar o que quiserem, porque é que o croquete é croquete, e a omelete é omelete, e o frango chama-se frango. Epá, isso para mim não me interessa, pronto, é aquilo, associa àquilo. As pessoas gostam de pôr sempre defeitos em tudo. É simples, portanto... E do politicamente correto. Exato. Tipo, É feminismo porque se fosse humanismo, o humanismo é porque é igualdade, não é? Mas a verdade é que neste momento não estamos em igualdade, estamos aqui. E Pois. onde é que estão as mulheres? Estão em baixo. Por isso é Às que é o vezes feminismo. Uma das coisas que eu costumo dizer, e que muita gente também costuma dizer, mas nestas conversas há problemas que nós queremos a igualdade, tratamento igual, certo? Mas nós não somos iguais em muitas coisas. Tipo, a mulher passa por certos tipos de problemas ou certos issues que o homem não passa. Sim. A começar pelas gravidezes, a começar pelos períodos, a começar pela sexualidade, aqui é. essas coisas todas. E se tu falas em humanismo, também tens que reconhecer que há especificidades que são das mulheres. E, portanto, é preciso dar ênfase às questões das mulheres para subir a questão, para depois podermos falar em igualdade. Porque eu sinto que muitas vezes alguns grupos de homens não entendem o que é que nós pretendemos, mulheres, quando falamos em feminismo e quais são os problemas a tocar. Por exemplo, às vezes há muito esta questão que eles de problemas para falar, por exemplo, do período. É um tabu. Sangue, período, tampões, Eu que sei. é isso? Estás com... pois, Pá, Portanto- vocês têm de ver um episódio que eu vi há 2 dias da Amy Schumer. Um episódio, um espetáculo, em que ela é das poucas mulheres que, tipo, pá, além de ser comediante, fala sobre estes temas, tipo, mas podem chamá-la porca. Ela, de facto, tipo, utiliza em Essa linguagem também não é porca. dessa, não, Mas ela é não. hilariante. A Amy Schumer é uma comediante americana. não, é aquela loira? Sim, gordinha. Sim, Yeah. essa aí acho que também fazia, não tenho a certeza. Pá, e há uma parte em que ela, tipo, está a gozar com isso, com o constrangimento que as próprias mulheres têm de falar sobre o período. Então é tipo do género. Ela assim, já repararam que as mulheres quando não têm tampões e pensam e não sei o quê, e pá, estão num ambiente qualquer, a forma como elas pedem é assim: Does any of you have tampon? Depois diz assim, nós fazemos a garra, tipo, nós não queremos acabar a palavra, tipo, tampon. É hilariante. Porque de facto, tipo, nós não andamos assim, toma, claro que sim, tipo, estás no escritório e não vais perguntar a alguém, olha, tens algum tampão? Tipo, imagina, eu nem o ai perguntar com os partners todos ao lado, tens aí um... Posso, não Sim, posso, quer essa dizer, é posso, estranho. mas Sim, não sim. é aceitável. Não é aceitável socialmente. Sim, é verdade. Também como houve aquela grande polémica das mulheres amamentarem Sim. em público. E eu acho que ainda há. Tipo, há muita gente que tipo, desvia a cara e No sente-se entanto, quando tens um incomodada. decote Assim, eu descomunal... não desvio a cara. Eu assim, não vou ficar assim a olhar. Claro, claro. assim, assim, eu vejo, ok, mas fica assim, na minha. Sim, mas há pessoas que ficam incomodadas. Tipo, está ali uma mulher Mas mulheres a dar de também, mamar. eu não tenho noção se as mulheres, às próprias mulheres isso incomoda. Eu acho que as próprias mulheres isso incomoda. Depende da mulher, não é? Sim. Também há mulheres machistas, eu acredito Sim, imenso sim. nisso, que é muito aquela gente que também que se confá. Pá, isto é tudo uma grande... Imagina, nós temos andado nesta luta já muito para trás, lá para trás, tipo, desde que nos mandavam usar aqueles corpetes e aquelas saias horrorosas. Portanto, Saias horrorosas. aquilo... Aquela coisa. Aquela coisa. Aqueles frufrus. Portanto, é assim, eu acho que quando falamos de femininismo, é um movimento por mulheres, daí se chamar femininismo. Certo. Feminismo ou femininismo? Acho que é feminismo. Feminismo? Feminismo. Feminismo, desculpa. Feminismo. Epá, o movimento vem do lado de trás e por isso é que eu acho que também se chamou feminismo. Sim. Que as pessoas agarram a palavra que já existe, é isso que tu queres dizer. Nem é acho que... Sim, a palavra foi lançada num contexto. A Neste origem. momento... A Ok. origem. A Sim. origem foi quem? Mulheres.
Sim. Então chamaram aquele movimento. A origem do machismo é de onde? Homens. Mas a questão é que isso está interligado. Ainda no outro dia estava a ver um podcast justamente sobre isso, em que estavam a falar de um filme francês que foi lançado há pouco tempo, que fala, não fala das mulheres, fala das questões entre homens, e que muitos problemas das mulheres vêm do facto dos homens entre eles haver esta competição muito malsana, como é que se diz? Pouco saudável, em relação ao facto, ou seja, que há esta coisa do macho alfa, não é? E o macho alfa não pode mostrar sinais de fraqueza que são associados Sim. geralmente à questão do feminino, ou tiques, ou maneiras de ser, e portanto há esta competição entre homens que despreza este lado feminino em outros homens, que nomeadamente depois reflete-se nas mulheres. Portanto, isto é feminismo? Mas lá está, vem dos sei. homens e também às vezes vem das mulheres. Por isso é que eu digo, o machismo veio daquilo do que é ser homem para a sociedade, Yeah. que é estúpido. E depois o femininismo veio do que é ser mulher. Portanto, no fundo, acho que são dois extremos. É demasiado binário. São dois extremos e as coisas têm que se... têm que se equilibrar agora. Complicado. Pronto. Penso que Eu me vamos todas acabar vezes- por aqui. Se Exato. calhar, acho que isto é um dead point. É um dead point. É impossível, tipo, tu conseguir chegar a um consenso, né? Tá bem. Olha, eu acho que tudo começou para além de... Ou seja, em termos físicos naturais. Tipo, desde o início que existe o homem e a mulher, que o homem é mais forte, tem mais força. E 2, a mulher é que tem o filho. E carrega durante 9 meses o filho e sangra todos os meses. E eu acho que isso é o início e é a fundação para todas as diferenças de género que houve durante milhares e milhares de anos. Pois, só que o contexto Tudo nasceu evoluiu, aí. entretanto, não é? Sim. Entretanto, depois, se uma pessoa nasce numa sociedade onde as mulheres não trabalham, as mulheres têm menos direitos, as mulheres não sei o quê, a própria pessoa nasce a pensar que aquilo é normal, não é? E com certeza que houve tentativas antes de ganhar mais direitos, mas só agora é que estão a começar a ter mais representatividade. Agora não, no início do século XX também, com a guerra, mas agora é que primeiro estamos num nível um bocadinho melhor. E Temos a internet. temos a internet. Eu acho que tem a ver com isso, que é o que eu estava a dizer mesmo. Também, como eu estava há bocado a falar do skate feminino, foi também a internet, foi pela internet. Que as pessoas- Porque depois vês a representação da consegues- outra, não é? Projetar-te. A cena nem é essa, imagina. As plataformas, tipo os mídia, antes eram muito fechados mesmo. Tu vês isso, até aqueles, tipo, certos canais que eram, mesmo na TV, tipo, quando era a preto e branco, canais que eram tudo controlado pelo governo e essas cenas todas. Era um bocado assim, um bocado com os mídia também. A partir do momento em que tu começas a construir plataformas online, como o Instagram e o Facebook, essas coisas, tu tens liberdade de expressão e ao mesmo tempo... Partilhar tipo, aquilo que nem tu em queres, todos os países. Por exemplo, na China, na parte comunista, não tens acesso a essas coisas. Só em Macau, só tens em Macau e Hong Kong, se não me engano. Portanto, é essas coisas de conseguir exprimir, simplesmente. Sim, é importante se, por exemplo, se tu és mulher skater, eu até gosto de skate, mas não tenho confiança ou autoestima para me pôr tipo, no terreno. Se eu te vir, tu, mulher, tipo, a Exato. ir para o terreno, tu vais-me dar força Sim. espiritual. Ou seja lá, pronto, como lhe quiserem chamar, mas eu vou-me projetar em cima de ti e vou dizer, se ela consegue e consegue-se mostrar em frente a toda a gente, se calhar eu também consigo. Epá, Portanto, estou menos sozinha neste Sim. aspecto. E Não é? nem é só isso, é a cena das mulheres bonitas. Tipo, toda a gente diz, as mulheres bonitas, a vida mais facilitada, não sei o quê. Isso é mesmo um pensamento machista, totalmente machista. Porque as mulheres bonitas muitas das vezes são chamadas de burras, só porque é bonita é logo burra, ou porque consegue as coisas de outro meio. Portanto, nunca é valorizada pelo trabalho realmente que faz. E há uma polémica grandíssima. Por exemplo, agora há uma rapariga que é uma rapariga americana, acho que é americana, mas ela mora em LA e ela é loirinha e até criou um Instagram Skate Moss. Tipo, eu não sei se Moss é mesmo Deve ser o nome Kate dele. Moss. Skate Moss. Moss. Sim.
Porque há a Kate Moss, Sim, não é? sim, sim, sim. Eu não sei se foi um trocadilho que ela fez. Deve ter tipo, sido. para ser tipo model de skate. Porque ela é muito gira. E anda de skate. E ela até dá uns toques bacanas. E os homens começam a dizer: vem para aqui uma gaja, dá um flip, eu dou esse flip e não tenho esses likes. Eu fiquei a olhar para aquele comentário assim, what the fuck. E ela respondeu muito bem. Virou-se e disse: olha, ao menos eu estou a fazer alguma coisa e as raparigas, e eu não me interessa que tu venhas para aqui buscar, o que me interessa é que estou a dar força a outras raparigas que são como eu e que por serem bonitas podem olhar para isto e dizer: eu também posso ter nodas negras, eu também posso ir ali, tipo, não é uma pretty face, percebes? Tipo, que toda a gente é igual, se tenha uma aparência ou outra, podes fazer o que tu quiseres da vida, não é tipo, a pessoa que é feia vai para isto, a pessoa que é bonita faz isto, a pessoa que... É a mesma merda que no racismo, peço desculpa ao termo, mas é a mesma coisa. E essa cena que estavas ainda há bocado a dizer das diferenças, nós temos diferenças. A verdade é essa, é que nós estamos muito na cena, igualdade. Não, nós somos diferentes. Mas o que interessa é aceitar essas diferenças. Tratamentos iguais. Em tratamentos iguais, ao nível da Sim, de respeito, dentro da sociedade. de reconhecimento, sim. Mas eu Acho que é isso. concordo com tudo, mas eu acho que quer os homens, quer as mulheres mais bonitos têm mais facilidade na vida. Apesar das mulheres terem esse obstáculo de, às vezes, podem dizer: sim, mas o sucesso dela está relacionado com a beleza dela, e houve favores e houve tudo mais, e aos homens acho que isso não acontece. Eu acho que está estatisticamente provado, e se não está, acho que seria fácil provar que as mulheres e os homens mais bonitos têm mais facilidade na vida. São mais agradáveis de olhar, as pessoas tipo, querem estar rodeadas, querem ser amigas das pessoas bonitas. Já vamos abrir esta questão, esta polémica aqui aos comentários e a quem estiver a ouvir este podcast. Só que a cena é... Será que sim? Tu já... Pessoal, será que sim? Será que sim? Comentem, por favor. Tá bom, vamos acabar por aqui. Obrigada, Marta, obrigada, Sara, por terem vindo ao Obrigada a Imprevistos. nós. Muito, muito obrigada por teres chegado ao fim deste podcast. E para ti, o que é ser mulher portuguesa? Por favor, comenta, não se esqueçam de subscrever e pôr like. Um beijo grande e até à próxima.